E aí, pessoal, boa noite. Eu sou Davi, sou aluno da disciplina de Aspectos Legais da Tecnologia da Informação e eu estou aqui em vídeo hoje para apresentar o meu trabalho da OP2 em referente à proteção intelectual na era digital. E vamos nessa. Bom, na nossa introdução aqui, eu vou falar um pouco do mundo digital, né? A gente tem uma evolução muito constante e muito agressiva da tecnologia de alguns anos para cá. A gente vê que a tecnologia avança muito e muda sempre a forma como a gente cria, compartilha e consome conteúdo na internet. Eu também vou falar um pouco sobre as leis brasileiras 9.610 e 9.609, ambas leis de 1998, que tentam proteger os autores e softwares, né, que estão sempre na internet. E também vou analisar alguns desafios, né, da era digital e ver se essas leis que eu acabei de citar ainda são úteis hoje em dia. Bom, falando sobre alguns desafios e controvérsias, a gente tem muitos posts online hoje em dia, a gente tem um volume de conteúdo muito grande online, seja memes, vídeos e reposts, isso acaba sobrecarregando a forma como a gente utiliza as redes sociais hoje em dia. A gente também tem um comércio de conteúdo muito presente em todos os lugares da internet, redes sociais, blogs, posts, tudo que a gente vai ter algum conteúdo sendo vendido, seja esse streaming, cursos online, ou até os influenciadores, né, que criam suas próprias marcas para venderem seus produtos na internet. Falando um pouco sobre a inteligência artificial, hoje em dia avançou tanto, né, a questão da IA, que muitas coisas a gente não consegue nem saber se é verdadeiro ou não, né? Se no caso foi feito por uma pessoa de verdade ou se foi gerado por IA. Então isso acaba prejudicando muito quem usa a internet e é leigo. E a gente também tem a questão da pirataria, que sempre existiu na internet e acaba prejudicando muitos autores, né, com cópias ilegais de filmes, músicas, jogos, softwares e entre outros. E isso é um problema muito grande até hoje. Bom, falando um pouco sobre a Lei 9.610, né, de 98, que fala dos direitos autorais, essa lei ela prevê que o autor ele deve ser sempre reconhecido pela obra, né, em qualquer que seja o uso da mesma, seja só um repost ou uma citação, o autor sempre tem que ser citado. O autor também tem os direitos patrimoniais, né, então só ele ou alguma outra pessoa, algum colaborador pode ter ganhos em cima dessa obra, porque senão vai estar infringindo nessa lei. E a gente tem as exceções e limitações, né, que para alguns usos você não precisa citar, você não precisa referenciar, né, no caso de fins educacionais, citações ou paródias. Falando um pouco sobre a Lei 9.609, que é a lei do software. Essa lei protege os programas de computadores, então a gente tem, querendo ou não, uma parte dessa lei acaba protegendo os desenvolvedores em si e as empresas, né? Tanto que eu falo isso no próximo tópico, que o autor, que pode ser um desenvolvedor ou mais desenvolvedores ou até mesmo uma empresa, tem que possuir os direitos de uso e comercialização, né? Então a gente não pode só simplesmente pegar um software pirata e acabar distribuindo isso porque acaba infringindo essa lei. E a gente também tem essa lei garantindo os contratos de licenciamento, né? No caso, quem é o autor pode regular como o software deve ser utilizado. No caso, se ele vende uma licença ou se é uma assinatura, enfim, o autor tem que ter o direito sobre essa comercialização. Bom, agora na minha análise pessoal, na minha opinião, as leis elas foram úteis nos anos 90, mas hoje apresentam lacunas, porque, como eu falei no início da minha apresentação, a tecnologia avança muito, tanto que de ano em ano a gente tem cada vez mais tecnologias novas, então essas leis que são dos anos 90, a maioria das coisas que acontecem hoje em dia, essas leis não podem cobrir. Como, por exemplo, um problema que essas leis não tratam sobre IA, né, e outras obras geradas por algoritmos, porque essa lei está desatualizada em relação à inteligência artificial, que na época era muito pouco, praticamente inexistente. Outro problema também é a fiscalização contra a pirataria digital. Já um ponto positivo é que essas leis, querendo ou não, ainda oferecem, né, uma base jurídica para que possa proteger os criadores de conteúdo e as empresas de software, para em caso de pirataria ou divulgação inadequada, essas pessoas ainda possam ter, né, alguma base para poder agir juridicamente. E uma sugestão seria a atualização legislativa para abranger a parte da IA, que querendo ou não é uma coisa muito nova, mas que já está atrapalhando muito, o uso inadequado acaba sendo muito prejudicial na nossa sociedade e seria muito bom é, poder colocar isso juridicamente no papel para as pessoas poderem agir sobre isso. Bom, concluindo, as leis protegem os usuários é, na internet, mas elas têm que ser adaptadas à nossa realidade hoje em dia, porque a internet está sempre evoluindo e, querendo ou não, essas leis não abrangem mais tudo que a internet tem a disponibilizar. Então a gente tem muito mais infrações, né, muitas mais coisas erradas na internet de hoje em dia que essas leis não podem dar uma base, dar uma ajuda, porque, querendo ou não, são tecnologias novas e essas leis não abrangem por conta que, quando foram criadas, não existiam essas tecnologias. Bom, aqui eu tenho as minhas referências, falando sobre as leis e tal, e algumas outras coisas da era digital. E é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua atenção.